Olá, eu sou Almeida Reis, professor de arte, e vou continuar com as aulas aqui para poder explicar para vocês um pouquinho mais de arte. Ainda estamos no século XIX, então o que eu vou estar falando para vocês é os desdobramentos do impressionismo. Então, o que acontece? Segundo a Revolução na Arte, impressionismo, dela vão nascer os estilos modernos, a arte moderna vai estar ali. Mas, do mesmo jeito que vai ter o pós-impressionismo, que ele vai estar vindo com Van Gogh e com Gauguin, vai ter uma coisa muito interessante no pós-impressionismo, que é um estilo chamado de pontilhismo. Com certeza, vocês na escola, quando eram pequenos, menores, enfim, ou até hoje, o professor de arte fala: eu quero que vocês façam pontilhismo. Para uns, fica lindo, maravilhoso. Para outros, que saco, demora muito. E no final acaba saindo impressionante, que a pessoa vai fazendo tão rápido que quando vê tem riscos e não pontos. Muito bem, vou explicar o que seria o pontilhismo, perdão. O pontilhismo. Pontilhismo, os principais artistas serão dois. O principal mesmo é o Georges Seurat, certo? O Seurat, ele vai ser o primeiro pintor pontilhista. E depois disso vai ter... Depois disso não, junto com ele é um amigo dele chamado Poncignac, que era um médico, que ele também pintava. E depois, como o Seurat vai morrer muito jovem, quem vai acabar continuando o pontilhismo e pintando as obras nesse estilo vai ser o Poncignac. Mas na verdade quem começou e quem realmente monta toda a teoria é o Georges Seurat. Como é que é a ideia do pontilhismo? Do mesmo jeito que os impressionistas eles queriam captar um momento, eles misturavam as cores puras, porque eles achavam assim, se você jogar as cores uma pincelada perto da outra, de longe o seu cérebro ele capta o todo, então você vai ver a imagem que eles querem mostrar. De perto é uma confusão, um monte de mancha, né? Mas na verdade eles queriam captar o momento. Para captar o momento é preciso olhar. O Georges Seurat, no pontilhismo, ele também queria captar o momento, mas na verdade ele estava mais interessado em ciência, mais do que arte. Como assim, professor Tiago? Ele estava interessado mais em ciência. Ele estava querendo entender como é que o olho captava todas aquelas cores num objeto, vendo aquele objeto como o real, e de perto ele via as manchas. Só que ele queria diminuir a mancha para aumentar a definição. O que ele está pensando nessa época é em pixel, não é? Vamos pensar aí, Minecraft. Minecraft é aqueles quadradões, né? Quanto menor o pixel, quanto menor o ponto colorido, maior é a definição, não é isso? É isso que ele está fazendo, é com base nas ideias dele, do Seurat, que a gente vai ter a TV colorida, que a gente vai ter essa ideia técnica dos pixels, de definição. Quanto menor o ponto, maior a definição. Quanto maior, menos. Então, muito grande o Minecraft. E micro sei lá, esses jogos aí, God of War, enfim. Estou dando um exemplo, eu sou péssimo com videogame. Um exemplo que tem em casa da minha esposa e meu filho. Então, olha só. Aqui é uma obra do Seurat, As Modelos, né? O que eu quero mostrar de perto é o seguinte, olha as cores de perto. Vários pontos. E de longe você tem definição, tá certo? Só que ainda assim, uma coisa que vão sumir. Já no impressionismo, os contornos, eles não existem. Não existem contorno. O que você está vendo de contorno aqui é uma cor perto de outra cor. Um tom com um tom mais escuro. Não tem uma linha separando. Não tem uma linha separando os objetos. É o encontro de uma cor com outra que gera essa linha. A linha, ela é abstrata, ela não existe. Ela é a sua mente que vê uma linha, mas ela não existe. Tá certo? Estão vendo aqui, é uma sombra. É isso mesmo? Com certeza. Bem aqui, tum, 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 é uma sombrinha. Tá vendo aqui, Isso aqui é uma parede branca. Isso aqui também é branco. Só que está com sombra. Então, essa linha que contorna essa sombra não existe. Tá vendo aqui, Não existe essa linha. O que existe é um tom mais escuro desse branco
lembra dos tons, branco com preto? Que vai projetar essa linha, mas ela não existe. E o serrar, ele esquece a linha. Você pode desenhar com a linha, mas na hora de pontilhar, é um ponto claro perto de um ponto escuro que vai projetar essa linha. Então o que ele faz? Ele usa as complementares. O que eu quero que vocês vejam e percebam é o seguinte: ele vai fazer o estudo das complementares. Quem aqui é mais antigo e tem a TV, não o que eu recomendo fazer hoje, ó, tá até usando óculos, mas os mais antigos vão saber. Você tinha TV colorida em casa e aí você parava lá, estava passando um negócio colorido, você ia, encostava o olho bem perto da TV. E aí você via vários quadradinhos, e nesses quadradinhos tinham sempre as mesmas cores: amarelo, verde, vermelho e azul. Amarelo, verde, vermelho e azul. Quando você distanciava, você via, era o rosto. Era o rosto era rosado, sei lá. Aí você ia na camisa, ou outra pele, a pele mais escura, marrom escuro. Você ia na pele, se aproximava, você via as mesmas cores. O amarelo, o verde. No preto, você via as mesmas cores. Se você pausasse, você via essas cores, esses pixels. Porque eles eram grandes, não eram tão pequenos como hoje, que tem a televisão 4, que você bota o olho e você nem consegue ver mais isso. Porém, antes, quando a TV não é tão cheia de tecnologia, cheia de kkks, você consegue ver esses pixels. E aí o que ele fazia? Na hora de fazer as pinturas, a parede é branca, não pode ser só tinta branca. Ele botava os tons próximos da sombra e perdido a cor oposta. Então, por exemplo, o preto não existia, né? Então, se eu usei branco, eu usei azul, ele pegava. Qual que eu usei mais? Eu tenho que colocar um pouquinho da cor contrária e um pouquinho da cor contrária. Então, aqui você vê, ó, nós temos uma parede meio azulada, né? Ou meio lilás. Se chegar perto, você vai ver que vai ter um laranja ali, que é o oposto do azul. Nós temos aqui o verde, né? Se eu chegar perto, nós vamos ter o vermelho perdido, certo? E assim vai indo. Na pele, a mesma coisa, entendeu? O que vai fazer a minha sombra ela ser mais competente é a quantidade de pontos. E quanto menor o ponto, maior a definição. Essa aqui é a La Grande Jatte, a obra mais famosa dele, é um quadro gigantesco, ele tem 2 metros de altura por 3 de largura. Então, olha só, a gente vê aqui, ó, aquela ideia da sombra. Qual é a cor da sombra? É a cor do local mais escura, certo? Então é verde aqui, aqui vai ser verde escuro, etc. Não vai dar para a gente ver muito bem, porque essa tela ela é gigantesca, então o pincel, os pixels, vamos dizer assim, vão ser muito diminutos. Mas, aonde tem verde, vai ter pontinhos de vermelho, porque vai destacar mais esse verde. Aonde tem azul, vai ter pontinhos de laranja. Onde tem roxo, vai ter pontinhos de amarelo, né? Aqui, ó, por exemplo, a gente vai ter aqui uma camisa roxa, vai ter pontinhos micro de amarelo. Por quê? Porque vai ajudar a vibrar o roxo. Onde tem muito amarelo, vai ter pontinhos roxos, porque vai fazer vibrar o amarelo, que é bem aqui, ó. Mas muito de leve. E com base no estudo do Serra, aqui a gente tem uma obra do Signac, Paul Signac, né? Que foi o discípulo. Muito mais ilustrativa, né? Também no pontilhismo, tá certo? O nome dessa obra é o Retrato de Félix Fénéon. Era o mágico. Então o que acontece? Na verdade, o trabalho do pontilhismo vai ser um trabalho científico de pesquisa da cor e desses pontos no nosso cérebro. Como que atua a nossa visão para poder interpretar esses pontos muito pequenos. É daí que vai sair a impressão nos jornais. Antigamente a impressão, tem um comercial muito legal que eu não consegui encontrar, mas ele aproximava, isso é da década de 80, tá? Ele aproximava assim num ponto do jornal, porque a impressão era vários pontinhos. Ah, peraí, eu posso estar dando um exemplo do quadrinho, da arte pop, por exemplo, que vai usar o pontilhismo. Como? O Roy Lichtenstein, ele vai fazer o seu trabalho de pintura, ó, aqui a gente vai ter na capa do livro, aqui, ó, isso é arte. Olha aqui, ó, ponto por ponto. De longe você vê o rosa.
porque o seu cérebro copia o todo. Mas de perto são vários pontinhos. Era como era feita a impressão dos jornais, cartazes, principalmente de rosto e tudo mais. Certo? Está usando a técnica do impressionismo. Do pontilhismo, perdão. A técnica do pontilhismo do Cerrón. Então, a tecnologia, ela vai usar isso a favor dela para poder criar 1001 coisas com base... É um dos exemplos em que, do mesmo jeito que a arte, quando vê, a ciência faz uma coisa e a arte ela vai, se apropria para poder criar algo novo, quem que vai fazer isso? Por exemplo, eu dei o exemplo na primeira aula do Pra Falar de Arte de que as teorias do Van Gogh, alemão, sobre cor, que ele queria meio que combater as teorias ou ultrapassar as teorias do Newton, ele não consegue, mas o que ele cria não é muito bom, não chega a ser, não consegue superar em criações do Newton, mas assim, ele foi um grande cara. As teorias dele são aplicadas aos artistas plásticos, os artistas vão usar. Do mesmo jeito que as teorias do Freud, né, aí no final do século XIX, vão ser usadas no início do século XX pelos surrealistas. Eles vão pegar as ideias do Freud e vão traduzir isso em arte. E no caso do pontilhismo, é o contrário. A tecnologia que vai pegar as ideias do pontilhismo para poder criar as imagens como a gente consegue ver hoje, certo? Dessa mistura de cores e tudo mais, foi graças aos estudos do Cerrón, tá certo? Então esse foi um pouquinho de pontilhismo. Então quando você for fazer o trabalho de pontilhismo, o professor pedir, você agora já sabe que você botou muito azul, tem que botar um pouquinho da cor contrária, senão não vai vibrar esse teu azul, ele vai ficar fraco. Se você botar, e assim vai. E a dica final é quais são as cores opostas, que é a cor complementar. Cor oposta quer dizer complementar. Os opostos se completam. Ficou bonito, né? Então pensa nos opostos aí. Homem e mulher, dia e noite, se completam, são opostos. Um briga com o outro? Às vezes, mas às vezes não. É necessário ter o yin e o yang. Olha que poético, né? O bem e o mal. Todo mundo tem um pouco de bem e mal. Qual que você alimenta mais? Mas não deixa o outro morrer, porque você precisa ter o lado bonzinho para poder equilibrar e o malzinho para poder não ser feito ninguém montar em cima de você. Então o que acontece? Azul contrário laranja, vermelho contrário verde, amarelo contrário roxo. E assim vai. Branco contrário preto. Tá certo? Mas graças ao impressionismo, preto não existe. Ok? Preto é ilusão. É ausência de luz. Se não tem luz, ficou tudo preto. Tá certo? Muito obrigado pela aula de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que estejam aproveitando bastante. Valeu!